Olá, sejam todos bem-vindos ao Conversa com Especialista. Aqui você vai aprender a gerar conteúdo de valor e se tornar um social media turbinado. Eu sou Hamilton Silva, especialista em marketing digital, e o tema de hoje é: será que dá para viver como social media? Bom, vamos lá. Então esse tema ele é um tema bem polêmico, né? É um tema assim que a gente está cansado de ouvir aí entre as pessoas, né? Então deixa eu explicar para vocês. As pessoas confundem o que é quando se fala em viver de social media. Explique, eu vou lhe explicar aqui do que se trata. Quando a gente fala em viver de social media, é você realmente não trabalhar CLT. Você vive como um profissional de social media. E o que é viver como um profissional de social media? É você viver atendendo clientes por conta própria, no conforto do seu lar. Né? Você não é um contratado CLT. Então, o fato de você viver esse universo social media te dá essas liberdades. Então, quando a gente fala viver de social media, não é você ter um segundo emprego, ser contratado CLT e ter o social media como sendo, digamos assim, um bico. Isso não é viver de social media. Né? Então, e até assim estranho, né? Você de repente, poxa, é uma profissão que está pagando tão bem que você pode conquistar tantos clientes, você pode atender tantos clientes, né? E eu não sei, honestamente falando, eu não sei como é que alguém consegue dividir, né, esse tempo que se tem para trabalhar CLT, que a gente já sabe que é uma jornada bem intensa, né? Além de trabalhar como CLT, você ainda atender empresa. Isso não quer dizer que não dá para fazer, isso dá. Agora, não é viver de social media. Viver de social media é quando você tem aquilo de forma primária, primordial. Você só tem aquilo, você só faz aquilo da vida. Entendeu? Então isso é que é viver de social media, não ter a função, né, de como um quebra-galho. Não é, isso não é viver de social media. Acho que você não pode nem se apresentar como um social media, porque de fato existem muitos profissionais aí no mercado que de fato eles vivem de social media, né? Eles vivem literalmente. E às vezes chega alguém que, digamos assim, se aventura numa área dessa, né, comprometendo aí tantos e tantos profissionais que existem e aí no mercado. Agora deixa eu explicar para vocês o que não é esse tema. Esse tema aqui não é nada impossível de você entender. O que eu estou dizendo aqui não é fantasia, né? Não é especulações. E fique tranquilo que tudo que eu estou trazendo aqui para você trata-se de dicas que vão te ajudar muito a clarear a tua mente sobre o assunto em questão, tá certo? E eu tenho certeza que isso vai mudar o teu pensamento sobre viver de social media, né? Ter essa função, ter essa preparação aí para atender grandes clientes, grandes empresas aí. Isso é fundamental e você precisa ter isso muito bem claro, né? Muito bem definido, né? Que quando você tem isso muito bem definido, fica fácil de você estar fazendo tantas e tantas outras atendimentos, né? Você melhora o seu conhecimento ali e isso de fato vai ser muito bom. Ó, essa é uma oportunidade porque existem várias vantagens. E quais são essas vantagens de ser um social media, né? Vou explicar aqui algumas para vocês, ó. Social media, cara, é simplesmente você ter liberdade geográfica. Você pode trabalhar de onde você quiser. Essa é a verdade. Né? Você pode trabalhar de onde você quiser. E já imaginou você ter essa oportunidade de trabalhar aonde você quiser? Então, você pode estar viajando, tem um compromisso ou tem uma viagem, e isso não vai impactar diretamente no atendimento dos teus clientes. Já pensou o quanto isso é bom, né? Poder de repente, você tem uma palestra para ir num determinado local. Você não precisa se preocupar com seus clientes. Por quê? Porque isso são situações que são acordadas previamente, né? Combinadas. Quando você combina tudo isso com o seu cliente, fica tudo mais fácil, mais claro. Então, por isso que ter liberdade geográfica é uma das grandes vantagens que eu estou cansado de ouvir aqui de vários colegas. Para mim é excelente isso. Outra coisa, trabalhar no conforto do seu lar. Já pensou você poder estar atendendo clientes na sua casa, né? Eu, por muito tempo, tive um home office dentro da minha casa. Né? Eu trabalhava em casa, de fato. E eu não tinha essa preocupação mesmo, né? Se
eu precisava cumprir horário, né? E eu não tinha isso. Mas isso fez uma grande diferença muito grande na minha vida trabalhar no conforto do meu lar. Ó, iniciar essa jornada somente com um celular e sinal de internet. Começar com social media, muitos falam, ah, não dá para trabalhar com celular, ah, tem que ter computador. Não é verdade. Quando eu comecei só com o meu celular. Eu só comecei com o celular. Claro, tem que ter internet para você poder traçar ali algumas estratégias, apresentar algumas estratégias. Agora, claro, não dá para você, quando eu digo começar, é você, tipo, atender um primeiro cliente com o teu celular. Claro que, na medida que a coisa vai acontecendo, se você quer atender um segundo, aí você precisa melhorar a tua estrutura, né? Porque aí a tua demanda de tempo é maior, tu vai ter que ter mais, precisar se dedicar muito mais. Mas para começar, lembrando, começar com o celular você já consegue fazer isso. Isso é fato, tá? Começar com o celular é possível sim. Celular com internet. Tendo esses dois itens aí, com certeza o teu primeiro cliente está batendo na porta, certo? Agora, claro, precisa ter estratégia, tem que ter algo bem definido para ele, tá certo? Trabalhar nas horas vagas. Quem é que não quer? Né? Assim, você precisa definir escolher um horário e imagine só que você até naquelas horas vagas você tem condição de atender os seus clientes, né? Tendo ali um tempinho entre um e outro, que quando pinta um horário vago entre um intervalo de um cliente e outro, você tem condição de buscar um terceiro. Você tem esse horário vago, busca aí um terceiro cliente, um segundo, entendeu? Que aí, cara, trabalhar assim não tem coisa melhor, né? E fazer o seu próprio horário. Você tem essa liberdade de trabalhar nos horários vagos, mas já imaginou se você puder fazer o seu próprio horário, né? Isso aí é excelente. Então, eu só trabalho à tarde porque de manhã eu estudo. Estou dando um exemplo, tá? Eu só trabalho à noite porque à tarde eu estudo, né? De manhã eu atendo o cliente A, à noite eu atendo o cliente B, eu crio o conteúdo dele, eu penso em estratégia para ele, eu preparo um relatório para ele. Então, você poder fazer esses horários, eu vou trabalhar o domingo porque segunda eu não quero atender. Então, isso claro que vai muito de um planejamento. Tendo planejamento, com certeza isso vai fazer total diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou a prova viva de que tudo isso é o que acontece comigo e com alguns colegas que eu conheço, né, que são também social media. Eu tenho colegas que ainda trabalham em casa, eu tenho colegas que fazem os seus próprios horários, eu tenho colegas, para vocês terem ideia, que assim como eu, a gente estava viajando e aí estava atendendo um cliente. Era um ajuste no arte, era ajustar uma copy, era traçar uma estratégia de campanha patrocinada. Tudo isso eu faço e alguns colegas meus fazem também à distância, não precisa estar presente. Isso não quer dizer que você não faça uma visita ao cliente. Claro que precisa fazer, né? Precisa fazer visita, mas venhamos e convenhamos. Vamos fazer uma analogia. Me diz uma coisa. Quando você trabalha CLT, quantas vezes você tem que ir para a empresa? Todo dia, né? Todo dia você está lá, cumprir horário. Menos o final de semana, dependendo do que você faz, né? Imagine só você não precisar trabalhar de CLT para isso, né? Você fazer o seu próprio horário. Então, você trabalhando como social media, isso vai te permitir trabalhar em casa, sem precisar cumprir horário, entendeu? Então, atender o cliente, ir até o cliente, você precisa ir uma vez por semana, né? 2 vezes por semana. Você vai lá, vê uma reunião, faz umas fotos, traça estratégia, apresenta uma solução, né? Sugere alguma coisa, enfim, tem N possibilidades. Esse contato com o cliente, claro que se faz necessário, porque venhamos e convenhamos, o cliente quer te ver lá também, precisa te ver, né? Não adianta só atender à distância. Se você tem clientes local, agora claro, meu cliente ele fica no Rio, São Paulo, Minas. Claro que aí não, né? Aí você, em comum acordo, deixa claro, eu tenho como ajudar a empresa, mas dessa forma. Aí você se isenta do processo presencial, porque de fato não dá, né? Não dá para você estar presencialmente com um cliente. Então é por isso que eu digo que tudo convém de acordos.
para mim atender vocês, eu consigo atender, só que assim, eu estou sediado na cidade tal e eu consigo atender a empresa de vocês. Eu tenho soluções porque já fiz, eu já faço para algumas empresas do mesmo segmento aqui. Nós conseguimos atender vocês, certo? Agora, eu não tenho como estar aí, a não ser que ele arque com a despesa para ir presencialmente, que eu acho desnecessário. Até porque hoje tem um Zoom, tem várias formas de você conversar de forma virtual, né? Tem aí, poxa, o Zoom é o melhor que tem. E você pode apresentar isso. Eu, hoje em dia, faço dezenas de reuniões via Zoom. Não preciso estar presente com o cliente. E eu atendo cliente de fora. Eu atendo cliente do Rio, de São Paulo, da Paraíba e por aí vai. Entendeu? Então é isso. Então, a gente está acostumado muito a ouvir algumas objeções dele, que são: eu não acredito no mercado. Tem algumas pessoas que é assim, né? É igual São Tomé, só acredita vendo, né? Aí dizem: eu não acredito no mercado, eu não acho que social media dá dinheiro. Bom, aí cada um tem a sua opinião, né? E sabe qual é a grande vantagem quando você escuta uma coisa dessa? É porque ele deixa o caminho aberto para aqueles que estão ou estão querendo ser um social media, permitir que ele abra caminho para que ele possa atender mais e mais clientes. Agora, claro, não custa nada você acompanhar aí alguns profissionais do mercado e ver a prova deles. Eu não tenho, eu até posso provar. Eu vivo de social media, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, viajo quando eu quero, entendeu? Então, tudo isso me permite. Então, como é que eu não acredito no mercado, né? Então, é muito importante que a gente fique ciente disso. Outra coisa, eu acho que o mercado está saturado. O mercado está saturado? O mercado está aquecidíssimo. O mercado, não existe esse mercado que fica saturado, não tem esse, né? Claro, existem alguns nichos que satura, de fato, existem alguns, por conta de proibição, acordo com as políticas das plataformas, para gente que trabalha com anúncio, isso dificulta muito a gente poder, mas nem isso quer dizer que o mercado está saturado. Claro que para tudo a gente tem que encontrar uma solução, né? Então, dizer que o mercado está saturado é falta de conhecimento. Isso não é verdade, certo? Na minha cidade as empresas não levam a sério, depende como você se apresenta, né? Tem muitas em algumas cidades tem algumas empresas que não levam de fato a sério, mas é porque vai depender muito de como você se apresenta. Você se apresenta como cliente de qualquer forma, sem uma proposta, sem uma solução, sem uma estratégia, não adianta, o cliente não vai levar você a sério. Se você é uma pessoa que vai se apresentar com o cliente de qualquer jeito, vai de short atender o cliente, conversa com o cliente, sabe? Tem algumas coisas que de fato colaboram para ele não acreditar em você, no seu trabalho. Não formalizar o teu serviço é algo que você precisa imediatamente. Prestar serviço, você precisa formalizar isso. Nada de trabalhar para cliente. Eu vou te dar 10 dias de experiência, 20 dias de experiência. Isso não existe. Você tem que trabalhar formalizado. Leva o contratozinho, vamos fazer um contrato aqui de 30 dias, mas vamos fazer baseado no contrato. Depois de 30 dias a gente renova aqui. Se você achar que é pertinente, senão você fica à vontade, mas faça tudo baseado num contrato. Nada dessa história de estar atendendo o cliente sem contrato, se apresentando para fazer algo que, assim, sem acordo nenhum, entendeu? Então, seja inteligente. Procure um amigo ou um colega que tem, ou então na própria internet, vai aí no Google, pesquisa contrato de social media, estuda um contrato desse e procura um colega, ou um advogado, ou um contador que possa definir ele para ti. E se quiser também, porque na internet tem contratos, né, que você vai precisar só adaptar para a sua realidade, colocar suas informações como pessoa física ou como pessoa jurídica, e isso vai te permitir ter segurança na hora de apresentar aí uma solução para esse cliente, certo? Então, na minha cidade, as empresas não levam a sério, depende de como você vai se apresentar, né? Isso é muito importante que a gente saiba. E, na minha opinião, certo? Qual é o principal jeito errado, né? Existem várias formas de você não saber se apresentar. A primeira delas é porque às vezes as pessoas querem se
aventurar. Eles vão se aventurar. Eles assistem meia dúzia de aulas no YouTube, não tem uma semana que sabe, que não tem um mês que escuta sobre o assunto e já se acha o especialista, né? Então, esse é o grande problema, se aventurar, não ter conhecimento de causa. Sabe por quê? Porque quando você vai estar lá na frente do cliente, vão surgir dúvidas. Será que você consegue responder todas? Vencer todas essas objeções do cliente? Né? Será que você consegue? Você só pode dizer isso se geralmente só consegue vencer 100% das dúvidas de um cliente quem tem conhecimento, quem tem bagagem para falar sobre isso, né? Claro que isso não quer dizer que nem todo mundo começou sabendo, tendo alguma coisa. Ah, Milton, mas para mim que estou começando agora, o que é que você me sugere? Cara, estudar, buscar conhecimento, tá? Então, na minha opinião, o jeito errado é você se aventurar no mercado. Só vá buscar um cliente, sabe o que você faz? Em vez de se aventurar, se aventure para alguém que você conhece, tipo um parente. Se você tiver, claro, mas alguém próximo, tá? Cara, é o seguinte, aí nesse caso, aí tudo bem. Ó, eu tô começando agora no mercado de social media, eu entendi como é que faz aqui algumas campanhas, eu queria ver se dá pra gente fazer uma parceria assim, assado, mas, cara, vá com o pé no chão, entendeu? Se aventurar assim, procurar um cliente de médio e grande porte, sem conhecimento de causa, sem bagagem, né? Sem ter vivido muita coisa, é muito delicado, é muito complicado também, porque você acaba deixando o cliente frustrado, achando que encontrou o social media correto e você está lá se aventurando, né? Então, esse é um primeiro jeito errado. O segundo é você não focar num nicho. Cara, você precisa olhar assim, ó, olha, dá um olhar assim 180 graus, faz um olhar assim 180 graus ao teu redor e ver qual é aquele nicho que você imagina, que você está alucinando, que precisa de um profissional. Como é que a gente pode ver isso, Hamilton? Existem dezenas de formas de fazer isso. Dezenas, certo? Como é que você faz para identificar quando existe ali uma empresa que precisa do seu serviço? E aí você foca em 3 nichos. Isso não quer dizer que você vai atender 3 nichos diferentes. Isso quer dizer que você vai olhar para 3 para escolher um, certo? De repente na tua cidade aí tem uma hamburgueria, tem uma loja de carros, tem uma loja de móveis. Olha para os 3 e vê qual é aquele que tem uma carência maior de uma comunicação interessante, uma presença digital ativa. Olha para as 3. Como é que eu identifico isso, Hamilton? Simples. Você consegue identificar isso quando você olha no Instagram dele, quando você observa se ele tem um site, olha para a estrutura dele e vê o que é que você entende que está faltando e veja qual é a solução que você pode apresentar para ele, certo? Então esses são os 2 jeitos errados que eu acho que algumas pessoas cometem, é se aventurar no mercado e não focar num nicho, certo? Sabe qual é a forma correta de começar e viver de social media? Agora eu vou te dizer qual a melhor forma que você tem para viver de social media. Viver de fato, não é CLT, não é viver de fato, certo? Primeiro, estudar. Eu recomendo fortemente que você vá estudar, vá conhecer as ferramentas, as soluções que são aplicadas por outros players para outras empresas, entenda o que é que eles fizeram. Tudo isso está muito claro aí, tá na internet, você vai no YouTube, vai no Google, pesquisa. Tenha o hábito de estudar, de procurar, de se informar, certo? Então, estudar é uma solução que eu entendo que vai te ajudar muito. Pesquisar também, pesquisa sobre o nicho. Antes de você buscar pesquise sobre ele, né? Veja os concorrentes, veja como os concorrentes se comunicam. Aí você cria a sua própria estrutura para apresentar para esse cliente, certo? Consumir conteúdos relacionados ao seu nicho, é isso que você tem que fazer. Você focou no nicho, agora olha para esse nicho, vê o que é que você entende que está faltando ali para ele e busca soluções para você apresentar para ele. Como é que você faz isso também? Pesquisando tudo sobre aquele nicho. Quem tem site, quem faz campanha, quem tem artes bonitas no Instagram, olha para um de grande porte e vê se na tua cidade, ali do lado, um vizinho, um parente, um irmão, um primo, tem
um nicho como esse e foca, faz um comparativo daquilo que você fez com pesquisa e daquele que você pretende atender, oferecer os seus serviços como social media, certo? E principalmente, pergunte, cara. Faça pergunta em comentários, em vídeos, blogs, tudo isso também, por incrível que pareça, os blogs que você encontra na internet que falam sobre o assunto social media, viver de social media, lá tem uma dezena de dicas, muitas dicas. Então procura se identificar, seguir um player desse que você entende, se identificar com aquilo que você, de pessoas que dão informações claras sobre o assunto. Olha para ele, consome o conteúdo dele, faz pergunta nos comentários, né, dos vídeos dele, que eles têm um imenso prazer, quase todos, pelo menos nós, aqui todos os vídeos que a gente publica, a gente tem um imenso prazer de responder, tá? E se você tiver, inclusive, alguma dúvida sobre qualquer um desses assuntos que nós falamos aqui, fica à vontade, vai lá nos nossos comentários e faz lá a sua pergunta que a gente tem imenso prazer de responder, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Rapaz, vocês já pararam para pensar quantos CNPJ hoje existem no Brasil? Só CNPJ, tá? Só no Brasil a gente tem mais de 20 milhões de CNPJ. Digamos que de 20 milhões, será que a gente tem 20 milhões de social media no Brasil? A gente está muito longe aqui. Nem que cada social media ficasse aqui com 100 empresas, ainda não tinha social media para todo mundo. Então o mercado hoje, isso que eu quero dizer para vocês, dá para viver. É como se você pegasse aí um bolo inteiro para uma pessoa comer. Dá? Vocês acham que dá? Eu tenho um bolo aqui de aniversário, aquele de 3 andares, para uma pessoa comer. Vocês acham que dá? Claro que não, gente. Não dá para comer, impossível, né? Então é muito importante que você se prepare para o mercado, porque as oportunidades estão aí, certo? Então, você imaginar que tem 10 milhares de empresas esperando, procurando por profissionais de social media, isso é um negócio que a gente vê aqui quase que constantemente. Por exemplo, aqui a gente está cansado de receber, né, contato de gente precisando de social media e eu preciso indicar alguns colegas. Por quê? Porque eu não consigo mais atender. Não consigo. Então, para mim, é 1000 vezes melhor preparar, né? Dar essa dica para você, certo? Para que, de repente, você abra o olho para as oportunidades, certo? Se prepare, abra o olho para as oportunidades, porque elas estão aí, certo? Então, você não pode perder isso. Não pode perder essa oportunidade. Vou te dar aqui outro exemplo. Uma cidade que tem aí 20... vou jogar baixo aqui, 50 mil habitantes. 40 mil habitantes. Você acha que um social media dentro da tua cidade, tu consegue atender todas essas empresas? Detalhe, nem todas elas ainda enxergam o mercado digital como um mercado promissor, certo? Nem todas elas enxergam. Vou dizer aqui, pela experiência que eu tenho aqui, vou te dizer, 20%, 25% das empresas numa cidade de 80 mil, ela sabe que há necessidade de estar dentro do mercado digital. As outras 75% estão batendo cabeça, entendeu? Então, quem é que está ganhando dinheiro? As 25% ou as 75%? Quem está ganhando as 25%? Empresas que estão no mercado digital, que tem o social media, que atende essas empresas. Essas empresas que estão se sobressaindo. As 75 ainda não sabem que precisa do seu serviço, né? Elas ainda não sabem, ninguém ainda apresentou uma oportunidade para eles. Você sabia que a sua empresa não está no digital? Sabe por quê? Você sabe por que fulano está vendendo mais do que você? Porque ele tem presença digital ativa, ele tem um social media, ele tem um Instagram bem definido, com uma linha editorial bem arrumada, tá tudo muito perfeito. E venhamos e convenhamos, mesmo que seja qualquer tamanho de cidade, quem é que vai ganhar destaque numa cidade quando ela é impactada de repente por um anúncio patrocinado ou de repente por um criativo bem feito, um criativo que fala com o cliente do cliente, né? Já imaginou? Aí hoje eles não têm essa noção que precisa, entendeu? Desse universo.
Por isso que você precisa se preparar, porque dá para viver como social media, dá para viver, entendeu? Quando você estiver preparado, na hora que você criar uma estrutura, ter um Instagram bem definido, com uma comunicação clara, deixando claro exatamente o que é que você faz, nem se preocupe, porque ele vai bater na sua porta. Ele vai te chamar para uma reunião, ele vai te convidar para uma live, ele vai te fazer perguntas. E aí, meu amigo, isso aí é um super indicador de que o teu mercado tá evoluindo, né? Por isso que a gente diz aqui que a gente precisa se informar quase que diariamente. Isso ajuda bastante a gente a sair na frente, né? A gente se preparar, a gente olhar para o mercado e ver de que forma a gente pode estar aprendendo e aprendendo muito mais, conhecendo soluções novas, buscando estratégias, pensando estratégias, replicando estratégias, né? Então, para que você possa viver de social media, tudo isso tem que ser uma coisa constante na sua vida. Então, se informar, aprender, buscar, fazer esse universo de prospecções, tudo isso vai te ajudar a se destacar no mercado, né? Porque para viver de social media, você precisa estar muito bem preparado para enfrentar o mercado lá fora, porque o cliente tem dúvidas. E se você está bem preparado, você responderá todas as dúvidas que ele tem, que são as objeções, né? Ah, eu quero te contratar, mas eu quero saber o que é que tu faz. Ah, eu faço o quê? Ah, eu faço a linha editorial, o que é que você faz, né? Porque ele tem a dúvida. Por quê? Porque ele já está sendo impactado por outros players que nem é da cidade dele, ele já está recebendo anúncio. Você sabia que a nossa empresa pode te ajudar isso e aquilo? Isso está acontecendo quase constantemente. Existem ferramentas hoje que diz assim, ó, está sendo anunciado aqui está sendo feito um anúncio para impactar empresas, seja ela de odontologia, seja ela de clínicas médicas, concessionárias de carros, pet shops. Todo mundo, aqueles que fazem anúncio, anunciam a nível de Brasil. Então, aí na sua cidade, tem empresas como a minha que está anunciando para os clientes da tua cidade. Então, sabe onde é que está o maior foco disso tudo? É que aqui a gente dá prioridade para o nosso negócio local, os negócios locais. A gente não descarta a possibilidade de atender empresas de fora, mas local para a gente consegue dar mais resultado, entendeu? A gente consegue dar mais uma visão de negócio quando está presente, porque a gente tem ideias, apresenta a ideia, o cliente tem que comprar essa ideia para que ele tenha sucesso no final, para que ele de fato consiga vender, certo? Para que ele de fato consiga faturar, para que ele, porque no final das contas, sabe o que o cliente quer? Vender. Se você ajudar ele a vender, os problemas dele estão resolvidos, certo? Então, é isso que ele quer de você, é isso que ele espera de você. Então, por isso que eu digo, se prepare, né? Busque aí soluções, busque aí formas e se prepare para atender esse cliente, porque ele não sabe que você é a solução do problema dele, certo? Então, ter tudo isso bem definido vai te ajudar bastante a você se destacar. E aproveite para poder comer um pedaço desse bolo, porque esse bolo ele está na mão de meia dúzia, entendeu? Está na mão de meia dúzia de profissionais e a outra parte desse bolo está aí buscando um profissional qualificado, entendeu? Está buscando aí um profissional e pagando bem. Depois eu vou preparar aqui um outro vídeo falando sobre essa questão de receber, né? Isso vai ser tema de um outro vídeo, certo? Que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Para vocês entenderem o que está acontecendo aí no mercado, porque de fato está acontecendo muita coisa positiva e vai se sobressair aquele que está mais por dentro, né, do que pode ser feito aí, certo? Bom, é o seguinte, espero que essas dicas que eu trouxe aqui para vocês
tenho ajudado vocês aí de certa forma. Estou muito feliz. Se eu tiver conseguido mudar a tua visão de negócio depois desse vídeo, para mim já está valendo. Se eu tiver mudado a visão de negócio de uma pessoa, para mim eu já ganhei, já valeu ter ficado aqui durante meia hora falando sobre esse tema. Então, amigo, se eu conseguir mudar a tua visão de negócio, parabéns pela decisão, tá? E eu fico muito feliz. E isso é o que me motiva a estar preparando outros vídeos aqui para te ajudar, certo? A se tornar aí um social media profissional e viver de social media, tá bom? Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu volto numa outra oportunidade trazendo mais dicas como essa, tá certo? Até a próxima.